Na aula de hoje, nós vamos estudar a raiz quadrada exata e a raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Para isso, nós vamos recordar dos números quadrados perfeitos. Sabe por quê? Porque são eles os números que possuem raiz quadrada exata e inteira. Por exemplo, o número 25 é um número quadrado perfeito. Então, ele terá uma raiz quadrada exata e inteira. Qual é a raiz quadrada de 25? Ora, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Outro exemplo. A raiz quadrada de 49 é igual a 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. A raiz quadrada de 1 é igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1. A raiz quadrada de 0 é igual a 0, porque 0 vezes 0 é igual a 0. Agora, aplicando na prática este conhecimento. Se um quadrado tem área igual a 36 metros quadrados, você será capaz de dizer qual é a medida do lado deste quadrado? Aqui está o desenho. Nós temos um quadrado onde a área é 36 metros quadrados. Lembre-se que a área é a parte interna. E nós vamos descobrir qual é a medida do lado deste quadrado. Todo quadrado tem as 4 medidas dos lados iguais. Então, se aqui é L, aqui também é L, em cima é L, do lado esquerdo também é L. Mas quem vai ser o lado desse quadrado de área 36? Ora, se L vezes L é igual a 36 metros quadrados, então o L vai ser a raiz quadrada, nós podemos fazer isso. L vai ser igual a raiz quadrada de 36. Vamos fazer essa setinha, significando que vai continuar aqui abaixo. Então o L vai ser igual, quem é a raiz quadrada de 36? 6. Então, o lado vai ser 6 metros e esta é a solução do problema. Você seria capaz de calcular a raiz quadrada do número 576? Um dos métodos para calcular a raiz de um número como este é você ir por tentativa. Por exemplo, se você pensar que 20 vezes 20 é igual a 400, você andou próximo de acertar o número. Só que a raiz não é 20. Então vamos agora pensar no 30. 30 vezes 30. 30 vezes 30 é igual a 900. Então 900 passou de 576. Logicamente, a raiz quadrada desse número 576 vai estar aqui entre 20 e entre 30, porque o número 576 está aqui, ó, entre 400 e 900. Então, qual será esse número? Vou arriscar aqui o número 26. Por que eu vou tentar o número 26? Porque ele termina em 6. E eu sei que 6 vezes 6 é 36, a terminação também vai ser 6. Então, vamos fazer a conta aqui. 26 vezes 26. Repetindo, é uma tentativa. 6 vezes 6 é 36, elevo 3, 6 vezes 2 é 12, com 3, 15. 2 vezes 6 é 12, elevo 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Abaixo 6. 5 e 2 são 7. 1 mais 5 são 6.
Olha só, deu 676, mas o número é 576. Então, não é 26. Bom, nós vamos tentar agora, vamos colocar aqui 676, mas não é 26, então vamos tentar outro número. Qual seria outro número que ao multiplicar nós encontraríamos uma terminação 6? Ora, 24. Por que 24? Porque 4 vezes 4 é 16, novamente nós vamos ter uma terminação 6. Então vamos tentar com 24. 24 multiplicando 24. 4 vezes 4 é 16. Olha aí o 6 finalizando, né? Elevo 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Somando, nós temos 6. 9 mais 8 são 17. Elevo 1. E 1 mais 4, 5. 576, que é o número que nós estávamos procurando. Então, a raiz de 576 é exatamente 24. Ela é exata e inteira. Uma maneira muito prática de calcular a raiz quadrada de um número como este é decompondo em fatores primos. Então vamos decompor o número 576 em fatores primos. Como é um número par, nós podemos inicialmente dividir por 2. 576 dividido por 2 dá exatamente 288. Ainda é par. Dividido por 2 dá 144. Dividido por 2 dá 72. Dividido por 2 dá 36. Dividido por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. Agora o 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Terminamos o processo e vamos agora fazer o seguinte, ó. O número só terá raiz quadrada se os fatores se agruparem de 2 a 2, formando duplas. Se sobrar algum sem dupla, é porque o número não tem raiz quadrada. Então, aqui nós já vemos que o número tem raiz quadrada. Deste parzinho de 2, você escolhe um número 2. Aqui também você escolhe outro fator. Aqui também escolhe outro fator. E desse também outro fator. E aí multiplica todos eles. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 3 é 24. Então, a raiz de 576 é 24, como nós já tínhamos visto daquela forma por tentativa. Agora, se um número é inteiro, mas não é quadrado perfeito, sua raiz quadrada ela não vai ser exata, e sim um número irracional. Por exemplo, vamos calcular a raiz quadrada de 2. 2 é um número inteiro, mas ele não é um quadrado perfeito. Fazendo várias tentativas, ou utilizando uma calculadora, você vai descobrir que a raiz quadrada de 2 vai ser um número irracional. Que é um número irracional? Aqueles que depois da vírgula vai ter seguidamente vários dígitos de formas aleatórias. Esses dígitos nunca vão repetir um período, por isso que eles são chamados de números irracionais. Não podem ser expressos por uma fração. Então a raiz de 2 vai ser aproximadamente 1,41, 42, 13 e assim segue infinitamente vários dígitos. Geralmente você utiliza, dependendo do problema, 2 ou 3 casas depois da vírgula. E fazemos assim, a raiz quadrada de 2 seria aproximadamente igual a 1,41. Este símbolo é o símbolo de aproximadamente. Não confunda raiz quadrada inteira com raiz quadrada exata. Por exemplo, os números decimais, eles não têm raiz quadrada inteira, mas eles podem ter uma raiz quadrada exata. Quer ver? Qual é a raiz quadrada do número decimal 2,56? Ora,
A raiz quadrada do número decimal 2,56 é exatamente 1,6. Porque se você pegar 1,6 e multiplicar por 1,6, então 1,6 vezes 1,6 dá exatamente 2,56. Portanto, a raiz quadrada exata do número decimal 2,56 é 1,6. Exatamente 1,6. Observe que ele não é um número inteiro, mas é um número exato. E é isso o que temos para hoje. Um abraço e até a próxima.